Queridos irmãos e irmãs, o Padre Marcos Santos, desde já eu quero acolher a cada um de vocês que me escuta nessa reflexão, nessa meditação sobre o Sagrado Coração de Jesus, essa devoção que Nosso Senhor revelou à sua serva, Santa Maria Margarida Alacoque, nas 3 grandes aparições entre 1673 a 1674 e 1675, portanto, século XVII, para essa religiosa visitantina francesa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e dos entendidos e a revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do seu agrado. E tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E o Filho a quem eu quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, sob o peso dos vossos fardos, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a igreja faz memória dessa grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Essa solenidade que nós estamos celebrando no dia de amanhã. Estou gravando na quinta-feira, então, portanto, amanhã, na sexta-feira que é dedicada à paixão do Senhor, e que nós contemplamos este coração ferido. Olha que coisa interessante, um coração ferido. Para que nós possamos entender esse contexto, estamos falando aqui do século XVI, então 1673, 1674, 1675, o grande rei Luís XIV da França, chamado também Rei Sol, que reinava sobre os franceses, tão conhecido no mundo antigo, no mundo justamente contemporâneo dessa época, no século XVII. Ele mesmo dizia: "Ela está Samoa", ou seja, eu sou o Estado. E neste contexto em que nós temos uma corte devassa, a corte do Palácio de Versalhes, que nós temos os homens já contaminados, um século antes pelo renascentismo, depois já em meados, um pouquinho antes já daquele espírito que seria uma introdução ao iluminismo, que queriam destronar o Deus verdadeiro pela deusa razão, pela razão do homem. Neste contexto é que nós vamos ter essas aparições. Jesus aparecendo para sua serva. E em uma dessas aparições, Jesus apontando para o seu coração. Vamos lembrar aqui que Santa Maria Margarida Alacoque era uma religiosa, era uma freira, que vivia justamente em Pará, em Demonial. E em uma dessas aparições, enquanto a irmã estava rezando na capela, então nós estamos falando de uma aparição que acontece em um contexto de oração, de adoração ao Santíssimo. Jesus aparece para ela, todo glorioso, luminoso. E Jesus aponta para o seu coração. O seu coração que estava em fornalhas. O seu coração que tinha uma cruz que o em si mesmava, né? Estava por cima, assim, aquele coração, uma cruz assim em cima. Um coração coroado de espinhos, sangrando em fornalhas. E Jesus apontando então para o seu coração diz para ela: "Vê, Margarida, este coração que tanto ama os homens e é tão pouco amado por eles." A partir dessas aparições, o Senhor foi pedindo para ela que ela pudesse divulgar a devoção ao seu Sagrado Coração, que até então se tinha, mas de uma forma bastante insípida, porque nós já tínhamos, por exemplo, bem já no começo da Idade Média, uma Santa Gertrudes, que já comentava sobre o coração de Jesus, depois São João de Eudes também, século XVII, mas vai ser a partir dessa revelação particular
Jesus pedindo para ela para que pudesse divulgar essa devoção, e principalmente com relação às comunhões reparadoras. E durante 9 comunhões, as pessoas pudessem estar em estado de graça, com confissão em dia, participassem de uma missa inteira e pudessem receber a comunhão. Nessa sexta-feira, em uma sexta-feira, recordando, ou melhor, desejando reparar as ingratidões que o Sagrado Coração de Jesus sofria. É muito interessante, irmãos, porque Jesus havia prometido para essa irmã que um sacerdote a iria ajudar, porque ela sofreu muito pela discriminação, pela descrença das suas irmãs. Isso realmente vai acontecer quando Deus coloca um jesuíta para dirigi-la espiritualmente, que era o padre Cláudio de la Colombière. O padre Cláudio, que no primeiro momento atendia em confissão, fazendo direções espirituais para Santa Margarida Maria Alacoque, e depois ele soube discernir que estava diante da sua dirigida, que era uma mulher santa, e que estava diante de revelações que ele discerniu que eram sobrenaturais, portanto, vindas do céu. Sem embargo, a gente sabe, e é bom nós assim pontuarmos bem, que para a Igreja Católica Apostólica Romana, a revelação divina, esse depósito fidei, se dá com as Sagradas Escrituras, a tradição apostólica e o magistério vivo da Igreja. Ou seja, o Papa, como sucessor de Pedro, unido ao colégio apostólico episcopal, ou seja, o colégio dos bispos do mundo inteiro, como sucessores dos apóstolos que são, inspirados pelo Espírito Santo, nos dão a chave hermenêutica, a interpretação dessa palavra, essa atualização dessa palavra. E então, nós não somos obrigados, eu falei para poder explicar bem isso, nós somos obrigados, em tese, a acreditarmos em revelações particulares. Então, a revelação pública termina com a morte do último apóstolo, que no caso foi o apóstolo São João Evangelista. Mas nós somos convidados, até com uma certa prudência e amor à Igreja, vemos essas manifestações, vendo essas manifestações sobrenaturais e vendo a resposta da Igreja a ponto da Igreja também difundir essa devoção a ponto de criar uma festa litúrgica para ela. Então somos convidados sim a acreditarmos, a darmos fé para aquilo que foi revelado e olharmos para os frutos daquilo que foi revelado. Padre Beato, que depois foi beatificado, Cláudio de la Colombière, assim interpretou, assim discerniu e assim divulgou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A ponto de depois, mais tarde, os próprios jesuítas formarem o apostolado da oração, que tem como missão difundir a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, tem como devoção venerá-lo, adorá-lo, tem como devoção também difundir essa prática, essa devoção e, sobretudo, rezar. E, sobretudo, reparar as ofensas, os insultos, do qual esse coração ele é objeto. Duas coisas necessárias nós podemos entender essa devoção, dessa aparição, essa devoção que foi manifestada. É que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E, portanto, como homem, ele amava com o coração humano. Portanto, como homem, ele tinha sentimentos, ele tinha demonstrações de afeto. E a gente vê isso justamente as manifestações de alegria, como agora há pouco escutamos o Evangelho, depois que os 72 foram evangelizar e voltaram, eles saíram louvando a Deus. Pai, Jesus está dizendo, Pai, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios, aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Portanto, a gente vê esse coração alegre porque estava vendo a obra do Pai, alegre porque seus discípulos estavam evangelizando, mas também vemos este coração triste, quando Jesus no Horto das Oliveiras, naquele momento trágico em que já os pecados do mundo recaíam sobre o Senhor, ele dizendo, a minha alma está triste até a morte. Esse coração que tanto demonstra alegria como demonstra tristeza. Este coração que palpita de amor por nós.
Esse coração que sentiu o beijo da traição de Judas, quando Judas beijando a face do Senhor, Jesus vai responder, então, é com beijo que você trai o Filho do Homem. Este coração que sente as ingratidões das pessoas, a gente vê aquele episódio da cura dos 10 leprosos, que está no Evangelho de São Lucas. No caminho, os 10 leprosos, pelo poder e pela palavra de Jesus, tinham sido curados. E apenas um retornou para agradecer. E aí Jesus manifestou um desapontamento humano ao dizer: cadê os outros 9? Não foram 10 que foram curados? Existe esse queixume. Portanto, irmãos, ao contemplarmos este Sagrado Coração, contemplamos um coração que palpita de amor por mim e por você. Um coração que demonstrou o amor infinito do Senhor por nós em uma condição de extrema vulnerabilidade. Porque quando nós amamos, quando nós realmente temos alguém como objeto do nosso amor, nós nos tornamos vulneráveis. As nossas imunidades caem. Eu não estou falando da imunidade física, mas eu digo as imunidades espirituais, psicológicas. Você se torna vulnerável. E o Senhor permitiu-se essa vulnerabilidade para o nosso amor. Muito interessante, porque ao nós contemplarmos o mistério do Sagrado Coração, devemos contemplar o mistério da paixão, da morte do Senhor. Porque Jesus, sendo Deus, a sua morte é adorável. E nos diz então o Evangelho de São João que Jesus, depois de dar um forte grito, disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O soldado, a tradição dá o nome de Cássius Longinos, tomando de uma lança, primeiro os soldados quebram a perna do primeiro e do outro dos ladrões que estavam ao lado de Jesus com um golpe de martelo, e acelerando o processo de asfixia. Porém, vendo que Jesus estava morto, ele toma de uma lança e ele crava, ele enterra, ele perfura, ele mergulha essa lança no costado do Senhor, no seu coração, de baixo para cima. Mas não foi assim um golpe levezinho que arranhou, não. Foi um golpe que varou. Ele enterrou a lança. A gente vê, por exemplo, nas pinturas que são representadas, por exemplo, a ferida do lado direito. E aí, como que o lado esquerdo foi ferido? É porque o soldado, ao penetrar, ao meter a lança, ao golpear, ele enterrou a lança, a ponto de perfurar, né, toda a parte interna do tórax de Jesus, e da direita para a esquerda atingiu o seu coração. E o evangelista São João, no capítulo 19, vem nos dizer um detalhe importantíssimo, que jorrou, depois desse golpe da lança, sangue e água. Os santos padres vão ver uma simbologia dentro desse detalhe que o evangelista fez questão de colocar. O sangue como símbolo da Eucaristia e a água como símbolo do batismo. Mas um autor que eu recomendo que vocês leiam, um autor francês chamado Pierre Barbet, que escreveu A Paixão de Cristo segundo o cirurgião, nos diz que existe esse fenômeno clínico, fisiológico, do coração que arrebentou-se, do coração que foi totalmente esmagado de dor e violência. E quando o coração sofre esse trauma, aí sim ele jorra. A gente pode entender esse fenômeno. Jorrou sangue e água. Portanto, quando olhamos Jesus crucificado, vemos o coração esmagado, triturado por nossos pecados. Jesus, mesmo depois de ressuscitado dos mortos, ressuscitando com o seu corpo físico, ele fez questão de continuar com as santas chagas das mãos, dos pés e do lado e do coração, a ponto que quando duvidam da sua ressurreição, em um domingo após o domingo da Páscoa, aparecendo para eles, e Tomé está, o incrédulo estava no cenáculo, Jesus
toma da mão de Tomé e mete no buraco da chaga e diz: vem aqui, Tomé, sou eu mesmo. Portanto, irmãos, contemplarmos o Sagrado Coração é isso, é contemplar o amor dele por nós, é contemplar a sua vulnerabilidade. Aquele que ama se torna fragilizado, se torna vulnerável em tudo aquilo, como resposta a tudo aquilo que acontece, a pessoa que é objeto do seu amor. E nós somos objetos do amor do Senhor. Então, ao contemplarmos de coração, contemplamos o seu amor por nós, o seu amor pelo Pai, contemplamos também que este amor fez com que o seu coração nunca cicatrizasse, mas perpetuamente, durante esses 2000 anos, ferido, para poder acolher a cada um de nós, para que possamos se meter dentro deste coração. Aí a gente vai entender aquilo que Jesus fez como promessa: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. O primeiro devoto do Sagrado Coração de Jesus, como diz São João Evangelista, quando na última ceia no cenáculo repousou a sua cabeça no coração de Jesus e escutou as palpitações deste coração. Porque eu sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muito interessante que Jesus se queixa para essa irmã num mundo em que aquele que demonstra amor é mal visto, num mundo em que demonstrar, se queixar de um amor que não é correspondido é visto como fraqueza e é tido e visto com desprezo. Então, primeiro, aquele que vem se queixar do amor que não é correspondido é o próprio Jesus. Este amor, este coração que tanto ama os homens e é tão pouco amado por eles. Queridos irmãos e irmãs, contemplar o Sagrado Coração e contemplar este amor dele por nós. Mas há um outro passo, há um espírito, podemos dizer assim, uma motivação por detrás dessa prática devocional ao Sagrado Coração. Eu digo a prática devocional, a prática que nós podemos visualizar, como por exemplo, Jesus falou de entronizar um quadro nas nossas casas com uma bênção toda especial dada pelo sacerdote, seja também com relação ao Sagrado Coração de Jesus, as comunhões que nós devemos fazer, estar em estado de graça. Na realidade, todo esse processo de reparação significa o seguinte: que eu quero amar a Jesus, quero servir, quero amá-lo, eu quero adorá-lo por aqueles que não o amam. Como dissesse assim: Senhor, te dou graças, te louvo, Senhor, muito obrigado por vos amar, mas dá-me amor, Senhor, para mim no meu coração, a ponto de poder te amar pelos que não te amam. Poder te amar pelos que não te amam. Meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos abrir nosso coração ao coração de Jesus, lembrando que amor com amor se paga. Responder este Sagrado Coração é a nossa felicidade. Jesus havia pedido para Santa Margarida Maria escrever para o rei na época, rei Luís XIV da França, que apesar de ser um homem, entre aspas, religioso, era muito mulherengo, né? Muitos desvios. E aí Jesus, na carta que Santa Margarida escreveu para o rei, disse: Sua Majestade, vós que sois meu amigo. Jesus chamando o rei de amigo. E dizendo para que ele pudesse instalar e consagrar como rei toda a nação ao Sagrado Coração de Jesus. E pasmem, o rei não fez isso. E ao não fazer isso, ele atraiu sobre si toda a maldição para a sua nação. Depois, alguns anos mais tarde, a França
terá milhares de cristãos, principalmente sacerdotes, mortos, martirizados. Então possamos, meus irmãos e minhas irmãs, difundir, sermos devotos ao Sagrado Coração, ao mesmo tempo difundir essa tão riquíssima tradição. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos o Deus eterno Todo-Poderoso, por intercessão da Virgem Maria, de Deus que é Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Viva o Sagrado Coração de Jesus, viva!